Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje iniciando mais um vídeo polêmico com os principais assuntos da semana. Nós dividimos aí 3 assuntos para que a gente possa discutir, debater e aguardo aí sempre os comentários construtivos de todos. Muito obrigado a todos aqueles que nos estão seguindo pelo YouTube, pelo Facebook. O Conversa Mole, então, inicia hoje o vídeo polêmico da semana, a última semana de julho. Muitas coisas aconteceram e nós vamos discutir as 3 principais no meu ponto de vista, tá bom? Gente, vamos rodar a vinheta e daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, os 3 assuntos polêmicos da semana que nós temos, eles que nós escolhemos, na verdade, são o assunto relativo ao combate à corrupção, que eu acho que é muito importante a gente levantar esse ponto polêmico, a posição ali do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, com relação à Lava Jato. O outro assunto que eu acho que é interessante nós voltarmos a abordar, porque o governo colocou uma outra... está insinuando, né, na verdade, com a volta daquela CPMF, agora com outro nome. Esse é um assunto que nós temos que conversar um pouquinho, alertar. Eu acho que a gente não pode simplesmente engolir passivamente aumento de impostos no país. E o terceiro ponto é o assunto da Covid, que nos preocupa e nos preocupa muito. Eu recentemente li um artigo muito interessante e que eu gostaria de abordar um pouco com vocês a respeito desse artigo intitulado "Nada para morrer nos próximos 12 meses". É um título forte, né? Vamos discutir um pouquinho sobre esses assuntos. O primeiro assunto que eu quero abordar, que é o mais rápido e o mais simples no meu ponto de vista, é a questão da reforma tributária. O governo está insistindo nessa reforma tributária fatiada em 4, 5 etapas distintas, e o que na verdade ele apresenta assim, ele colocou o famoso bode na sala, né? Para o quê? Para voltar a aumentar os impostos no final das contas para pagar a máquina pública. Quando na verdade a solução não é pagar, não é aumento de impostos. O Brasil já tem impostos demais. Nós precisamos fazer a reforma tributária para que essa carga fiscal que nós, todos brasileiros, pagamos, diminua. Agora, não adianta com essa máquina administrativa que nós temos, com esse tamanho do Estado que nós temos, tá certo? Não vai ter jeito. Nós não podemos ter... O Brasil está com um déficit primário hoje de 400 bilhões de dólares. É o maior desde a série histórica. Tudo bem, é a questão da pandemia. Mas nós já vínhamos mal antes da pandemia. O Brasil cresceu, gente, o ano passado 1%. Não é nada. Não é isso? Por quê? Porque a nossa carga tributária é muito alta. Aí o governo vem falar assim, mas nós vamos fazer uma redução dos encargos trabalhistas, nós vamos fazer com que o imposto, o PIS e o COFINS vire lucro, mas no meu último vídeo eu já tinha comentado a respeito da IBS, né? Do CBS, não é isso? Que é a junção do PIS e PASEP mais COFINS. Eu já tinha colocado isso e volto a frisar. Não dá para fatiar. Não dá para, depois de todas essas manobras do Paulo Guedes, ele vir com um aumento brutal, uma carga fiscal brutal, que é essa tal do imposto sobre transferências eletrônicas. Eu já comentei com vocês, pessoal. Tudo hoje no país é transferência eletrônica.
Não existe mais pagamento em cash, em dinheiro, não existe, ninguém faz mais isso. Então, é uma CPMF ampliada em relação àquela anterior, muito mais prejudicial ao pobre, porque lá no fim da conta, com todos os impostos, com todos os pagamentos desse imposto, desse tributo, né, que está sendo criado, dessa CPMF, nós vamos ter um custo absurdo no produto final. Nós precisamos combater, né, esse aumento de carga tributária. Nós não podemos ter um IVA que vai custar 35%. Né? Nós não podemos ter um acúmulo, são 3 impostos, vai ter uma redução da folha. Gente, a redução da folha é uma necessidade. É uma necessidade. Como é que alguém pode pagar uma carga de 110% em relação ao salário que o cara recebe? Né? Hoje, o empregador, você que é um empregador, que é um empresário, né? O teu funcionário, se você paga R$1.000 para ele, você tem de encargos outros R$1.100. Quer dizer, o salário do coitado é R$2.200, mas ele recebe só 1.000. Os outros 1.100 é o teu grande sócio, o governo. Tá certo? Mas vou reduzir essa carga, mas vou botar o imposto sobre transações eletrônicas. Gente, pelo amor de Deus, né? Tudo aquilo que é promessa, que foi promessa de campanha, está indo água abaixo. Tá certo? Nós estamos aumentando as despesas com esses acordos aí todos com o Centrão, é verba para cima, é verba para baixo. Tá certo? Ao invés de nós diminuirmos a máquina administrativa, nós não podemos permitir que um desembargador ganhe R$200 mil por mês. Ou um funcionário público receba 3 vezes mais do que recebe um funcionário, né, de mesma carreira no setor privado, tá certo? E mantenha todos os seus benefícios lá para frente. É isso que nós não podemos permitir mais. O Brasil precisa urgentemente da reforma administrativa. É isso que vai salvar a nossa pátria. Não adianta nós discutirmos impostos, reforma tributária, sem que haja, né, uma colocação, um repensamento de toda a parte administrativa. A diminuição de assessores, de salários monstruosos, tudo aquilo que foi prometido em campanha, eu até agora estou esperando. É muito mais fácil, né, você vir com uma proposta de aumento, né, disfarçado, você entendeu? Como essa CPMF aí do Paulo Guedes, do que você mexer na máquina administrativa. Continuam assessores. Gente, tem pessoas em prefeitura ganhando 60, 70, 80 mil reais por mês. Não vou nem falar no governo federal, não vou falar do judiciário, não vou falar lá da Câmara, tá certo? Então, gente, o que é necessário fundamentalmente é diminuirmos esses valores absurdos, termos uma reforma administrativa para que o Estado diminua de tamanho e, obviamente, diminua o seu apetite por impostos. É isso que nós precisamos. O resto, cara, é balela. O resto é conversa mole. Um imposto na mesa, vou fazer aqui uma redução, vou melhorar aqui, porque o imposto hoje passa a ser custo. Quando você for pagar na tua vez o imposto, você abate aquele que você pagou. Mas e depois ele vem com uma tacada de uma CPMF a Paulo Guedes? E isso que é ser liberal? Gente, pelo amor de Deus, os maiores investidores nos 6 primeiros meses do Brasil, eles tiraram 30 bilhões de dólares do nosso mercado. Do jeito que nós continuamos, não vai ter investimento. Nós precisamos criar mecanismo para que haja contratação de pessoas. Nós não podemos viver com hoje 14 milhões de desempregados e mais 20 milhões de desalentados. Nós precisamos criar uma sistemática de emprego. Para isso, os tributos têm que diminuir, não aumentar. O Brasil precisa ter uma carga fiscal que seja competitiva com os outros países do mundo, para que nós possamos exportar, para que nós possamos ter um mercado interno ativo.
Não desse jeito. Vocês entenderam? Não pode. Nós precisamos abrir os olhos, não fechar os olhos para tudo aquilo que está acontecendo. Esse é o meu recado do dia com relação aos tributos. Não a CPMF. Não a esse imposto maléfico. É o pior imposto que possa existir. Porque quando ele chega lá na linha final, quando você for comprar o seu produto final, o seu arroz, o seu feijão, você entendeu? Ele chega com quase 10% acima do valor da origem. Porque vai somando. A cada transferência vai somando esse imposto maléfico. Vocês entenderam? Então, veja só o quão é destrutivo para a economia brasileira esse tipo de impostos. Esse tipo de imposto é o fim da picada. Eu jamais pensei que um governo fosse retomar essa discussão da CPMF. Gente, não dá para acreditar. Eu não acredito nisso, tá bom? Bom, esse é o primeiro assunto polêmico, está aqui a minha opinião. Me desculpe aqueles que não concordam com ela, mas eu acredito que o brasileiro de boa fé, aquele que quer ver o Brasil crescendo, o Brasil para frente, um Brasil descompromissado, né, de políticos e de impostos, torce para que haja uma solução mais qualitativa e uma melhor distribuição desses encargos para que a gente possa ter um país competitivo, tá bom? Esse é o primeiro assunto muito importante que eu quis botar aqui em pauta, para que vocês reflitam com bastante veemência a respeito deste assunto. O segundo assunto que eu gostaria de abordar hoje é a questão da corrupção. Nós tivemos, né, todos nós, grande parte dos brasileiros, foram contra a corrupção havida dentro do governo do PT. O PT criou um esquema mirabolante de corrupção e todos nós, né, brasileiros envolvidos no combate à corrupção, fomos às ruas gritar, espernear. Nós não concordávamos, né, com aquele nível de corrupção que existia no país. E isso foi completamente exposto a público, foi levado a conhecimento de todos indistintamente através da Operação Lava Jato. E todos nós concordamos com a Operação Lava Jato, principalmente pelo fato de que, pela primeira vez no país, né, políticos e grandes empresários foram presos, foram autuados, tiveram que pagar pesadíssimas multas, bilhões foram recuperados pela Operação Lava Jato, e que foi um sinônimo, né, de combate à corrupção no país durante todos aqueles anos e durante ainda o que a gente vem vendo pela frente. Muito bem, o presidente escolheu um novo procurador-geral da República, é sua obrigação e a sua função, só que todos estranharam que ele não fazia parte da lista tríplice que é normalmente dada ao presidente da República escolher um nome, e essa lista parte dos próprios procuradores. Augusto Aras era um outsider, né, uma pessoa fora do contexto, e que foi indicada pelo Bolsonaro para ocupar a pasta do Ministério Público. Muito bem. Esse já foi um sinal para muitos interessante, porque o Augusto Aras, para aqueles que não sabem, mas ele tem ligações com o PT, não é de hoje, é muito antiga. E depois, com a necessidade, né, de um diálogo com o Congresso, o governo se aproximou e está se aproximando cada vez mais do Centrão. E os grandes manipuladores da corrupção são aqueles provenientes do Centrão, que, aliás, o próprio presidente já fez parte e fazia parte quando deputado, né, desse Centrão. Entendeu? Não estou aqui dizendo que ele
praticava a corrupção do Centrão, mas ele fazia parte do grupo do Centrão, tá certo? Muito bem, ele ao se associar com o Roberto Jefferson, o Odemar da Costa Neto, né? Ciro Nogueira e outras figuras fantásticas, tá certo? Ele está simplesmente abraçando uma causa e ele vem sistematicamente combatendo esse, de uma forma indireta, muito bem pensada, diga-se de passagem, o combate à corrupção. Ele trouxe para legitimizar o governo dele, naquele discurso, né? Ele trouxe o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro era o grande cavaleiro do apocalipse com relação à corrupção. Então estava dando ali uma chancela no seu governo que ele iria combater a corrupção. Agora, infelizmente, o que aconteceu nesse período de 1 ano e meio que nós estamos aqui? Várias ações do presidente da República mostram um caminho contrário. No momento que ele aprova o juiz de garantias, na hora que ele próprio não dá incentivo às leis que o Sérgio Moro tinha proposto ao Congresso de combate à corrupção, de lavagem de dinheiro, né? Ele também está favorecendo a frouxidão nesse combate à corrupção que a gente está buscando e que a gente está cobrando firmemente, tá certo? Agora o Augusto Aras volta as suas armas para a Lava Jato, que era o grande sonho do Centrão, daqueles principais envolvidos. O PP, por exemplo, não estou falando PT, estou falando PP, Partido Progressista, foi um dos partidos onde tiveram os maiores números de deputados envolvidos na Lava Jato, com propinas escandalosas, tá certo? Tem agora o PSDB, quer dizer, a Lava Jato vinha caminhando e pegando todos os envolvidos. Acontece que chegou o momento de parar. Então, Augusto Aras, muito bem indicado pelo presidente, para as suas pretensões de terminar com essa Lava Jato, tá certo? Ele começa a apontar os seus canhões para a Operação Lava Jato e para os integrantes da Operação Lava Jato, principalmente de Curitiba, que foi, obviamente, a mais atuante de todas. A Lava Jato, eu vou dizer para vocês, ela teve um início brilhante, continua com um trabalho bastante forte, bastante bom. Ela tem extrapolado em algumas oportunidades, eu concordo com vocês, mas tirar do pessoal, dos procuradores que trabalham na Lava Jato, tanto de Curitiba quanto de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, né? A sua obrigação principal, tá certo? E diminuir o número de procuradores envolvidos, tirando a exclusividade deles de agirem com plenos poderes com relação à Lava Jato. Ele está enfraquecendo essa operação que foi brilhante. Tá certo, ela extrapolou, ela começou lá para investigar os desvios junto à Petrobras, mas no momento que você foi desatando os nós, né, todos que haviam, ela cresceu de maneira desproporcional, porque a corrupção é desproporcional no Brasil. Esse combate à corrupção, que foi um dos motivos que todos votaram no presidente Bolsonaro, hoje já não é mais o motivo e não é mais o alvo dele. Bolsonaro nunca foi a favor da Lava Jato, nunca, jamais. Ele usou o Sérgio Moro, né, para legitimizar um governo e, na verdade, ele está praticando outra coisa, tá certo? Não posso admitir e não vou concordar jamais com isso. Eu acho que um governo que se propôs, né, a combater a corrupção, custe o que custar, e está fazendo isso que está fazendo hoje, no combate à corrupção, gente, não tem o menor cabimento, não tem justificativa para que isso aconteça, entendeu? Então muitos vão dizer, não é verdade. Não, é verdade. No momento que você for pegar tudo aquilo que o Sérgio Moro propôs
de combate à corrupção, de combate à bandidagem, e foi simplesmente ignorado pelo presidente da República. O presidente da República não deu nenhuma força para o Sérgio Moro junto ao Congresso. Nenhuma. Para que fosse aprovada todas aquelas medidas que foram propostas para o combate da corrupção e da bandidagem. Na hora que ele bota um juiz de garantias, ele aprova uma lei de juiz de garantias, né? Vocês acham que isso é combater a corrupção? Pelo amor de Deus, gente, eu estou, acho que, num outro universo. Realmente não consigo entender essa sistemática e essa política que, mais uma vez, nos enganou. Por isso que eu não tenho e nunca vou ter político de estimação. Porque político de estimação é isso. Você entendeu? Nós saímos lá de um... Olha, eu vou dizer um negócio para vocês aqui, que até o governo do PT, por mais que eu combati, ele deixou as coisas transcorrerem de uma forma natural, né? Interferência na Polícia Federal, todos queriam. O Lula, Dilma, todos. O único que conseguiu interferir na Polícia Federal, sabe quem foi? Bolsonaro. Para defender os seus interesses particulares. Tá certo? Não tá certo, pessoal. Não é correto isso. Nós saímos de um governo ruim e estamos entrando num governo tão ruim quanto ou até pior, com relação ao combate à corrupção, com relação à economia, né? Com relação ao meio ambiente, né? Com relação a todas essas coisas. Esse governo está sendo uma decepção em cima da outra. Não vou aqui, um outro tópico mais para frente nós vamos abordar a questão das relações exteriores, que está uma vergonha no país. Uma vergonha. Bom, esse era o meu recado rápido e sucinto com relação à corrupção. Acho que, de novo, nós temos que cobrar atitudes, tá certo? É dever, é direito, não dever, direito do novo chefe reestruturar a sua instituição do jeito que ele achar melhor. É um direito dele. Mas ele não tem o direito de acabar, né, com a Lava Jato como ele está pretendendo acabar. Ele não tem este direito porque o brasileiro assumiu a Lava Jato como uma luta própria. A Lava Jato significa combate à corrupção a todos indistintamente. O Aras não tem esse poder, dado por nós. Nem Bolsonaro tem esse poder dado por nós. Tá certo? Nós queremos a Lava Jato funcionando. Nós queremos a Lava Jato prendendo bandidos políticos. Aqueles que roubaram bilhões do governo brasileiro, do nosso dinheiro, dos nossos impostos. É isso que nós precisamos, combater esse tipo de coisa, tá certo? Bom, pessoal, o último assunto mais polêmico, tão polêmico quanto e tão triste para nós brasileiros. Hoje nós estamos chegando aí à marca de praticamente 95 mil mortes, 2.700.000 infectados. Ah, curou 1.200.000, não sei. Quem não morreu está curado, vocês concordam comigo? Tá certo? Então, agora o problema é, de novo, a falta de respeito que existe deste governo com relação a esta pandemia, com relação às famílias que perderam os seus entes queridos e com tudo mais. Eu não posso e não concordo que nós tenhamos um Ministério da Saúde sem que haja um comprometimento com relação ao combate a essa pandemia. O Ministério da Saúde, que tem 10 milhões de testes guardados nos estoques porque está faltando reagente e não pode distribuir para os estados e municípios testarem a população, é de uma incompetência atroz. Eu não posso concordar com o Ministério da Saúde ou com o Ministro da Saúde que tem uma formação de logística, né, que distribua esses kits sem os reagentes. Ou, pior ainda, né, que não faça uma previsão e que não tenha os números de remédios necessários à intubação, os anestésicos necessários à intubação, em que várias cidades, vários lugares estão precisando. Gente, você não consegue intubar alguém sem que tenha esse remédio, esse anestésico. Agora, um estrategista, um cara formado em logística, não vê isso,
é realmente muito, muito triste, né? Eu até fiz aqui um pequeno roteirozinho, que, se me permite, eu vou dar uma olhada, mas só para vocês terem uma ideia, já que vocês gostam de dados e de polêmica, já que nós estamos falando de vídeos polêmicos, eu vou dizer aqui para vocês assim, o Pazuello, a questão de 30 dias atrás, isso não saiu em lugar nenhum, ele nomeou uma coordenadora do Ministério da Saúde em Pernambuco. Uma pessoa que vai ter lá os seus benefícios, os seus favores, né? As suas mordomias com um salário de 10 mil reais, só pelo fato dela ser amiga pessoal dele por 30 anos. E ela, ao ser indagada, né, qual era a experiência que ela tinha numa pasta de saúde, ou mesmo de gestão, né, porque é fundamental, se você for ser coordenadora de alguma coisa em algum lugar, que você tenha pelo menos uma noção básica de gestão. E a pessoa falou que ela teve uma experiência fantástica de 40 dias, né, se enfronhando nas questões do Ministério da Saúde. Então a experiência dela em administração, né, se resume a 40 dias numa pasta, trabalhando lá em Brasília para aprender o que é o Ministério da Saúde. Então, gente, nós continuamos igual, nós não mudamos absolutamente nada. Se você é apadrinhado de alguém, você vai ter um grande emprego, um grande negócio, né? Essa senhora, não tenho nada contra ela, mas jamais poderia ser indicada para ser coordenadora de algum lugar, não estou dizendo nem no Ministério da Saúde, de algum lugar, se ela não tem experiência nenhuma. Ela própria afirmou que ela foi assessora de um governador, mas ela não disse quem, quando, como e de que forma. Uma pessoa que estava desocupada, segundo ela própria. Tá certo? Ótimo, o Pazuello deu um emprego para uma amiga de mais de 30 anos. Se eu pudesse, também gostaria de indicar vários amigos em necessidades para ocupar várias coordenações em várias prefeituras, governos estaduais e municipais, assim por diante. Entendeu? Então, é complicado, né, gente? Nós continuamos desrespeitando os critérios de isolamento, a taxa de mortalidade é muito alta no Brasil, a taxa de infecção é altíssima, né? Nós estamos, o nosso patamar não chega nunca, cada dia subindo e subindo, todos os dias com mais de 1000 mortes. E o mais engraçado, que ninguém se aflige. Quando morriam lá na Europa 1000 pessoas, todo mundo aqui ficava horrorizado. E nós temos mais de 1000 brasileiros morrendo a cada dia e ninguém, absolutamente ninguém se manifesta. O que eu vejo de pessoas andando sem máscara na rua, né, desrespeitando com uma falta de cidadania absurda, né, as coisas abertas, parece que a vida voltou ao normal. E aí, quando eu abri este nosso vídeo, eu falei para vocês que eu li um artigo muito interessante, se você estaria preparado a morrer nos próximos 12 meses. É um artigo que eu até aconselho a vocês buscarem na internet, procurem, digitem ali Google, no Google, vocês vão ver lá no Google, né? Vocês vão ver lá, procure, né? Você está preparado para morrer nos próximos 12 meses? Vocês vão encontrar essa matéria, muito interessante, onde a pessoa faz uma análise de risco com relação às suas atividades e a possibilidade de você vir a ser infectado pela Covid-19. Muito interessante o artigo. Por que esses 12 meses? Porque é o tempo que falta e que precisamos para descobrir uma vacina capaz, né, de combater o vírus. Então, ali nessa pesquisa mostra claramente que não existe a questão da idade, existe a questão do risco de exposição. Você entendeu? Lógico, quanto mais idade, mais comorbidades você tem, maiores são os riscos de você não passar os próximos 12 meses vivos. Mas isso não significa que só pessoas de idade vão pegar.
Com essa abertura, existe aqui um índice que foi calculado pelo Estado de São Paulo, que o aumento de infectados acima dos 60 anos com coronavírus aumentou 14% no estado de São Paulo. E não é porque os mais velhos saíram às ruas desesperados, porque agora teve abertura. Não, gente. É porque as pessoas que convivem com eles saíram às ruas para trabalhar, para passear, seja lá o que for, sem respeitar as medidas de isolamento e distanciamento social, tá certo? E trouxeram para casa o vírus e simplesmente passaram este vírus para os adultos que moram junto. Esse mesmo acontecimento foi levantado na cidade de Nova York, quando Nova York perdeu o controle da pandemia. Então, gente, vocês vejam que os números são terríveis, a doença é terrível. E você tem que pensar se você está preparado, né, para morrer nos próximos 12 meses. Então, o risco é você que está assumindo. Você, como cidadão, como indivíduo, você assume o risco, mas não se esqueça que você, ao ser contaminado pelo Covid, você passa a ser um agente, né, transmissor da doença. Ao você ir para a sua casa, mesmo que você estando assintomático, eu sou atleta, é uma gripezinha, e daí, e etc, etc, você é um cara que está passando o vírus para outros, que podem ser muito mais fracos do que vocês, né? Independente da idade. Então, gente, por favor, respeitem os próximos, respeite o próximo, coisa que nós estamos perdendo, o Brasil perdeu muito, né? É uma coisa muito triste. O ódio hoje permanece, o ódio ele se acentua em relação às boas ações. É uma tristeza ver isso, gente. Tá bom? Bom, são os 3 assuntos que eu queria abordar com vocês. Muito obrigado pela paciência, que vocês tenham uma boa noite. Não se esqueça, se você gostou, inscreva-se lá no nosso canal do YouTube, né? Curta a gente no Facebook. Agradeço demais com vocês e a semana que vem a gente volta com mais um vídeo polêmico, tá bom? Obrigado, um bom fim de semana e uma boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês estão me vendo. Grande abraço.